Sim, 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 tá começando mais um Como Investe, o quadro do Market Makers que a gente fala com pessoas do mercado sobre como elas investem e também o que elas fazem com os negócios, com as empresas delas atuantes no mercado. A gente tem uma convidada aqui que dispensa apresentações, é a Luíse Barsi. Ela é uma investidora profissional, também tem CNPI, mas ela não atua como analista, ela atua mais como investidora de fato, participa do Conselho de Administração da Eternit, Conselho Fiscal da Klabin, do Comitê de Auditoria da IRB, mas ela também é muito mais conhecida pela empresa dela, que ela toca com os seus sócios, a AGF, Ações Garantem o Futuro. A empresa foi fundada em 2019 e tem como seu principal objetivo, né, disseminar a ideia de investimentos que ficou muito conhecida pelo pai da Luíse Barsi, que é o Luiz Barsi, né? Talvez a estratégia mais conhecida de investimentos em dividendos no Brasil. E o Luiz acaba sendo a prova viva de que isso funciona, né? Afinal, há muito tempo que ele faz isso, começou de uma maneira bem humilde no mercado e hoje, já sem querer entrar muito ali nas cifras dele, mas tem lá seu bilhãozinho ali já em patrimônio investido na bolsa, muito seguindo essa estratégia de investimento focado em dividendos. Então, nesse papo aqui com a Luíse, a gente vai entender como é que foi se tornar uma investidora, né, discípula do Luiz Barsi e também como ela toca o seu próprio negócio e, claro, como é que ela investe o próprio dinheiro. Luíse Barsi, bem-vinda ao Market Makers. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Finalmente deu certo, né? Finalmente, muito bom. né? Tô animada com esse papo aqui. Histórias de bastidor, né? Mas a gente já ia fazer uma entrevista na outra encarnação, foi bem na época que eu tava entregando meu chapéu, ficou para trás. Luíse, bom, acho que a sua história é bem conhecida, mas acho que para ficar uma introdução bacana, te fazer a pergunta, né? Como é que foi descobrir que papai tinha muito dinheiro num momento assim que você já estava na vida adulta e tudo mais? Sim. Como é que foi essa virada de chave ali, né? De saber... E como é que seu pai escondeu tão bem assim que ele já tinha um bom dinheiro investido na bolsa? Pois é. Não, engraçada essa história e que bom que eu tenho testemunhas, porque quando eu descobri eu tava com uma amiga saindo da faculdade e hoje seria impensável um negócio desse acontecer, né? Enfim, como ele é muito conhecido, redes sociais, mídia, enfim, informação na palma da mão de todo mundo, mas lá para 2011, 2012 não era bem assim, né? O Instagram tava começando a engatinhar, então você tinha ali as redes sociais começando, né, a, enfim, explodir. Então, até aquele momento era relativamente fácil de você se manter um pouquinho mais low profile sobre patrimônio, etc. Acho que o segundo fator também é que bolsa não era exatamente lá em 2012 aquele super ativo que estava na boca do povo, sabe? Do pessoal comentar em grupo de WhatsApp sobre bolsa. Longe disso, né? Acho que a gente começou esse movimento há uns 5, 6 anos, né? Uma coisa muito recente. Então, o conhecimento sobre meu pai, a estratégia dele, patrimônio, enfim, estava muito restrito a um público ali de bolha de Faria Lima mesmo, de pessoas mais antigas de mercado, né? Então, não tinha esse conhecimento geral sobre quem era essa figura do Barsi, o que ele representava para o mercado, né? Então, acho que meu pai, nesse sentido, não foi na questão de esconder o patrimônio, né? Mas muito por ele ter essa questão de entender que quem tem boa parte do seu patrimônio alocado em renda variável, não pode contar muito com isso, né? Porque ao longo de 55 anos, o Ibovespa tem 56 anos, ele tem 55 de mercado. Ao longo desses mais de 50 anos, ele já viu o patrimônio dele flutuar inúmeras vezes, né? Então, a gente sempre brinca que o que paga boleto é renda. Né? Então, ele não se considera um bilionário. Ele faz as contas lá de acordo com os dividendos que ele recebe. E foi bom para mim, sendo bem honesta, crescer sem ter esse entendimento do tamanho do patrimônio, porque a gente teve uma vida muito confortável no interior de São Paulo, mas não era uma vida, assim, cheia de regalias. Eu nunca fui uma adolescente que usava, sabe, assim, Chanel, Gucci dos pés à cabeça. Não, fui criada numa vida confortável e simples, com muitas oportunidades, mas longe desse estereótipo de bilionário que vive na mansão ou no Alphaville, sabe? Só anda com aquela sua batatinha. Então, para mim foi muito bom crescer nesse ambiente com educação financeira, de humildade, simplicidade, né? Porque acho que o grande desafio para um pai que veio muito de baixo, prosperou, é justamente como passar para os seus sucessores, né, esses valores, né, a importância de você galgar seu próprio caminho, de você querer se descobrir, né, enfim, ter um objetivo de vida, ter um propósito, né.
Então, pra mim, foi ótimo. Mas claro que teve um choque inicial, né? Aham. A hora que você passa na frente e vê na banca de jornal seu pai, Lírio Parisotto, Guilherme Afonso Ferreira. Ah, foi essa a capa, então? Foi a capa Era da Exame, Exame. de 2012, maio de 2012. Uhum. E foi um choque de realidade, né? Foi um choque de realidade. Mas, enfim, depois de alguns conflitos internos, você vai se resolver, né? Acho que meu pai foi muito inteligente de me fazer admirá-lo, não pelo que ele conquistou financeiramente, mas pelo que ele conquistou, assim, de trajetória mesmo, né? De reputação, de ter vencido num mercado que é tão incipiente ainda no Brasil, né? Então, esse pioneirismo é que me fez me apaixonar também pela Bolsa. E foi a partir daí que você se interessou pelo mercado de ações ou você já queria ir para o mercado? Como é que foi essa sua guinada para o Não. mercado? Porque ali, ó, né, de 2011 até 2019, quando a GF nasceu, Sim. teve um belo espaço aí. Não sei Intervalo. se foi aí que você entrou no mercado ou você já gostava antes. Não, eu já gostava. Então, de pequena, qual era nosso final de semana? A gente pegava o carro e meio que saía sem rumo, né? Sem rumo, vírgula, porque ele já determinava o destino de acordo com a empresa que ele queria visitar no meio do caminho, entendeu? Então, eu sempre mergulhei muito nesse mundo de bolsa de valores, mas sobre um espectro diferente do que a maioria das pessoas são apresentadas, que é lá o ticker piscando na tela, enfim, não. Uhum. Ele já me levou para a bolsa da vida real, sabe? Bolsa na rua, visitando fábrica, gastar sola de sapato. Então, eu, assim, fui me apaixonando aos poucos pelo mercado de ações. Imagina, ele me levava em assembleia. Puta rolê, assim, sabe? Chato para a maioria das pessoas, né? Imagina uma criança. E eu ficava encantada, porque a hora que ele falava, as pessoas ouviam e, sabe, davam risada, ou, assim, ficavam impactadas pelo que ele dizia. Então, eu tinha muita admiração. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Uhum. Quero seguir nesse mundo. Aí foi aí que eu decidi fazer economia e seguir um pouco a trilha, né? Você foi a única dos filhos que foi pro lado dos investimentos? Foi. A caçulinha aí. Legal. Acho que por eu ter mais essa interação, né? Meus irmãos já são bem mais velhos, têm família, enfim. E são do primeiro casamento, né? Então, acho que eu tive essa oportunidade mais de crescer e assistir, né? E interagir um pouco mais, assim, com o mundo dele, né? Então, acho que ele soube muito bem criar essa ponte entre nós. Tá. O mundo dos investimentos. Agora, Luíse, investidora, como é que foi aí essa trajetória, né? Entre descobrir do Sim. legado do seu pai, né? E até chegar na AGF. Como é que foi esse meio do caminho? Preciso voltar um pouquinho, que a primeira vontade. vez que eu investi foi em 2008, tinha 14 anos. Então, enchi o saco que eu queria uma mesada. E aí, um belo dia, ele cansado, falou, tá bom, vou te dar uma mesada, mas quem vai pagar não sou eu, é a Ultrapar. Aí ele me deu lá umas ações da Ultrapar e falou, esse aqui é o único investimento que eu vou fazer pra você, daqui pra frente você toca, eu vou te ajudar, tal, sem reinvestir, mas é isso aí. E até os 18 você não vai mexer, você vai só reinvestir e quando você fizer 18 você faz o que você quiser. E aí ele foi me mostrando, olha, essa carteira me dava o equivalente a R$300 por mês de mesada. E aí ele ia me mostrando, olha, você pode comprar isso, você pode gastar, obviamente, ou você pode pegar uma parte desse dinheiro, desse recurso e reinvestir, porque daí, próximo trimestre, quando a empresa anunciar, você não vai ter mais 300, vai ter 301,50, né? Então, foi legal. Foi aí que eu acho que me apaixonei de verdade pelo mundo das ações, né? Mundo dos investimentos. E aí, enfim, segui na carreira de economista, me formei contador, e quando eu descobri eu já queria trabalhar com o mercado, mas acho que foi em 2011 para 2012 que eu entendi o peso que o legado tinha nessa minha decisão, entende? Então, até aquele momento, era uma coisa de, eu gosto, quero fazer isso, meu pai é muito bom nisso, quero seguir, e daquele momento em diante eu enxerguei que, poxa, tinha um peso a mais ali, né? Então... Você diz de transmitir o que o seu pai... Claro, porque imagina, cria-se muita expectativa, né? Na segunda geração, no sucessor, enfim. Então, naquele momento, eu percebi que eu já estava com meio que uma estampa, né? Marcada com o label herdeira. E eu lembro, só, desculpa interromper, mas eu tive uma entrevista com o seu pai na minha época de Infomoney. E eu senti eu não digo uma tristeza, mas a filosofia que ele implementou para ele mesmo, ele tentou passar para muitos amigos dele, e a maioria não seguiu, e todos eles tiveram financeiramente um final não muito feliz, assim, né? Quer dizer, bem diferente do dele, né? Chegando a passar necessidade, chegando a... pô, se ele não conseguiu ajudar a pessoa que estava do lado dele, pô, será que o problema
né, ele não comunicou direito, enfim, não era tão fácil assim seguir, mas eu senti um certo... Uma frustração, né? uma frustração em não ter conseguido passar adiante isso. Aí eu entendo bem essa questão do legado. Exatamente. Aí quando você tá nesse label herdeiro, obviamente você tem que se provar 2 vezes. Então eu falei, bom, eu vou ter que ser muito boa no que eu faço para provar para as pessoas que, poxa, o lugar que eu quero chegar é legítimo. Enfim, então de 2012 até 2019, 2018 foi muito dessa procura de como que eu posso levar esse legado adiante sem me perder, sem ficar na sombra do nome do meu pai, né? Que era algo muito forte no mercado, mas não era muito conhecido pelo brasileiro comum. E aí, de 2018 para 2019, eu ainda trabalhava na corretora, trabalhava na Elite, uma corretora média, inclusive hoje é do BTG, né? Foi adquirida recentemente. E eu já assinava as carteiras recomendadas, enfim, junto com outros analistas, a de dividendos, com certeza. E naquele momento começou a surgir uma demanda por influenciadores, né? Principalmente influenciadores de corretora. E aí a corretora me pressionava muito. Pô, você tem que fazer um perfil, você fala bem, você já tem interlocução com jornalista, tal. Por que você não cria um canal, abre um Instagram, abre um YouTube aí, fala no YouTube da corretora, tal. Aí eu fiquei com aquilo na ideia. Eu falei, cara, mas eu não vou fazer isso pra corretora, não. Eu vou fazer pra mim, né? Caramba, já tenho um legado tão grande, então é isso, vou me jogar. Então venci alguns medos, né? Então, obviamente, você fica, assim, em segurança do que vão falar, do que vão pensar, enfim. Eu falei, cara, é isso. A internet é o palco que eu preciso pra brilhar e pra multiplicar a estratégia do meu pai, né? E aí, um alinhamento de astros aí juntou eu, Felipe e o Fábio. A gente já se conhecia, eles eram clientes dessa corretora, enfim, conhecia meu pai já há alguns anos e apesar de termos perfis muito diferentes, os 3 tinham algo em comum, que é o jeito base de investir, transformou a vida de todos eles, entende? Todos nós. E aí a gente se juntou e não parou mais, assim, não teve um business case, não, vamos sentar, fazer direitinho, não, assim, a gente comprou literalmente um lençol verde no Mercado Livre pra fazer de croma, assim, uma coisa ridícula, começou a gravar no celular e o negócio começou a andar, né? Porque a gente enxerga, eu via muito claramente, inclusive na corretora, né, do lugar que eu tava ali de analista CNPI, o tanto de conteúdo superficial que tinha nas redes sociais, né? Então, você tinha muito influenciador de finanças, mas pouquíssimos ou nenhum investidor que influencia. Tem uma diferença gigante aí, né? E aí a gente começou e não parou mais. Começou com os cursos, depois foi evoluindo. Eu acho que isso que acaba fazendo o grande diferencial até no crescimento da empresa, né? Totalmente. Eu acho que o skin in the game acaba tendo muito valor ali, né? É algo que você prega, que você usou para si própria. No caso, o seu pai, né? Que acaba tendo um legado maior, né? Mas seus sócios também, né? Todos implementaram aquilo. Então, é tipo aquela dieta que você sabe que vai dar certo, né? Porque já tem a comprovação, né? Você não tá seguindo só pelo discurso bonito e tal. E o mercado também estava mais favorável ali naquela época, Totalmente. né? Enquanto eu tava ouvindo você falar, né? Pô, eu entrei no mercado em 2009, né? 2011, 12 foi aquele período lá mais... dali pra frente, né? Cara, foi trash, né? Além de não ter sido economicamente muito bom, teve um impacto negativo que as empresas do Ike Batista trouxeram, né? Machucou muito o investidor. Não só a pessoa física, mas também. Carne fraca, nossa. Uma teve, atrás da né? outra. Muitos problemas ali aí na esfera política. Mas em 2016 o mercado começou a mudar. Em 2019, acho que foi um momento ali muito pujante. A gente mesmo começou a surgir, né? Mais para fora, a gente trabalhava muito também da porta para dentro, começou a ter uma demanda maior do varejo. Exatamente. Mas aí em 20 veio a pandemia, né? E aí como é que ter criou um negócio. O negócio ali começou a dar certo um ano depois, pandemia ali na cara. Como é que foi se adaptar a isso? Você sabe que assim, pra gente, obviamente, para todo mundo foi um momento muito difícil, mas a gente experimentou, ao contrário do que a gente imaginava, um crescimento exorbitante, né? Eu acho que não estava na conta de ninguém que estava no digital que isso acontecesse, obviamente, mas para quem está nesse mercado acabou sendo bastante positivo, principalmente porque a nossa estratégia ela acaba se destacando em momentos de grande estresse no mercado, né? Porque uma das nossas grandes vantagens é a consistência. Então, eu dei uma entrevista no passado, nessa aqui que eu tô dando em 2024, muito provavelmente eu vou repetir as mesmas coisas. Então, a consistência da estratégia, ela é algo que jogou muito a nosso favor naquela época em que todo mundo estava mandando você vender bolsa. Claro, muita incerteza na mesa,
Só que o Ibovespa, a bolsa funciona, o mercado funciona como se fosse um ecocardiograma, né? Ela sobe, mas sobe caindo, sobe aos trancos e barrancos. Então, a gente foi muito vocal naquela época em falar, cara, agora é o momento de você comprar a bolsa. Assim, pode parecer difícil de você enxergar no momento, mas se você tiver caixa, se você tiver dividendo para receber, compra. Vai. Entendeu? E eu acho que talvez somos um dos poucos que fomos muito enfáticos e a gente apanhou muito durante esse período, porque, cara, como é que você fala de... como é que você tem coragem de falar de investimento no momento que tem gente morrendo? Assim, mas é nosso trabalho, né? Orientar, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Então, foi um momento que a gente cresceu muito como investidores, como negócio, né? E acho que muito também por conta da nossa postura mais conservadora como empreendedores. Então, a gente gosta de tocar a nossa empresa de acordo com as premissas que a gente gosta de ver nas empresas que a gente tem em carteira. Então, conservadorismo, não sair crescendo a qualquer custo. Então, todos os nossos... A gente não teve produto freemium desde o início, depois você rentabiliza, sabe? Cresce base, depois a gente vê o que faz com essa base. Não. Foi muito ao contrário. Olha, provavelmente no início esse conteúdo ele vai servir para um número limitado de pessoas e, pô, aos poucos a gente vai crescendo, mas vai crescendo com rentabilidade, né? Então, acho que ter esse pé no chão, focar muito em geração de fluxo de caixa, né? Distribuição de dividendos para os sócios também. Então, essa postura foi muito importante, assim, para o nosso crescimento, que não foi exponencial, mas ele foi gradativo e bastante satisfatório, né? Bom, acho que todo mundo quer saber o como você investe, né? Mas só para fechar esse assunto empresa, hoje a AGF se divide de que forma, né? O que a AGF faz? Legal, nós temos 2 grandes segmentos, o educacional, que foi onde tudo começou, né? Então, são 3 grandes produtos aqui, que é o Jeito Barsi de Investir, que é o produto estrela, né? O carro-chefe. A gente tem o curso setorial, que é o BEST, que é um pouquinho mais voltado para investidor iniciante. E temos o MBA. O BEST é aquela sigla do... Isso, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Então, no filtro setorial, assim, basicamente são esses os setores que você deveria olhar no momento que você chega na bolsa, né? Que são fáceis de entender, você consegue fazer um paralelo, né? Tangenciar isso com o seu dia a dia, né? Então, são os boletos que você paga no seu dia a dia e você entende o porquê da perenidade dessas empresas, né? E, por fim, o MBA, que é um produto um pouquinho mais recente, 2022. Estamos indo para a 5ª turma agora em julho de 24, que é o MBA em Value Investing com o Luiz Barsi. E o segundo segmento de negócio, diria que é mais ou menos ali 50-50 dividido em termos de receita, é a nossa plataforma, o AGF+, que nasceu em 2021. Na verdade, isso começou como uma recorrência de close friends que a gente tinha no Instagram. E o negócio foi crescendo, a gente pensou, poxa, tem demanda nisso aqui. E foi evoluindo para a gente acabou fazendo a aquisição de uma plataforma, de um aluno nosso, o Jean, que hoje é sócio. Ele foi nosso aluno número 3 do primeiro curso JBI, em 2019. E aí, cara, ele mesmo falou, cara, toda vez ele vinha falar com a gente, eu criei uma plataforma, vocês têm que olhar. Em 2021 a gente se sentiu pronto, olhou, compramos e começamos a desenvolver a plataforma, né? Que eu acho que, de fato, é um mercado que tem encontrado aí alguma dificuldade para se rentabilizar, né? Mas a gente tem um diferencial muito grande, que é uma estratégia muito clara. Então, o cliente, ele chega, ele não tem só um agregador de carteira, mas ele tem ali uma comunidade muito forte, né? São os barcianos, aí o pessoal do jacaré. Barcianos. Inclusive, se você está assistindo, deixa um jacaré aqui nos comentários. Boa. E a gente tem ali um mix de investidores entre mais avançados, intermediários e mais iniciantes, que é uma comunidade muito ativa, que se ajuda muito. Então, o diferencial de você ter uma estratégia muito bem definida, né? E não sucumbir a essas flutuações, né? Como muitos dos influenciadores fazem. Uma hora tá falando de Bitcoin, outra hora tá falando daquilo, né? Do que mais tá na moda na hora. Então, acho que essa nossa consistência também joga muito a favor. E querendo ir pro transacional agora, né? Transacional? Dentro da plataforma, exatamente. Tipo, tem uma corretora mesmo ali dentro? Exatamente. Barsi Corretora vai ser o nome? Esse é um nome legal, hein? Não, vamos continuar no AGF mesmo. AGF Corretora é melhor, né? Acho que até para justo. Luiz, acho que o pessoal deve saber como você investe, né? Mas é legal destrinchar, né? Como é a sua carteira, se existe espaço, né? Para
outra coisa que não seja ações, e até entender, caso não tenha, por que não ter, mas também como ela foi mudando de acordo com essa sua evolução, né? Uhum. A gente conheceu aqui a Luíse, que em 2011, 12, né? Começou lá em 2008 com uma carteirinha de outra parte, R$ 300 por mês. 11, 12, descobriu, né, a história, o legado do pai. Teve o empreendimento, esse negócio agora tá dando certo, enfim. Como é que foi evoluindo a sua carteira pessoal? Você sabe que é curioso isso, né? Muitas pessoas falam, pô, mas ela é filha do Barsi, aí é fácil, né? E eu digo pra você que tem esse pensamento, não interessa de quem você é filho, quanto conhecimento teórico você consiga consumir, você só entende o seu perfil de investidor quando você começa a investir de fato e vivenciar o dia a dia de mercado, né? Uhum. Então, por mais que eu tenha começado a investir lá atrás, né, 2008, enfim, você só tem plena consciência do que é investir, das dificuldades que você vai vivenciar na sua trajetória, quando você tira o dinheiro do seu bolso, ali, do seu salário suado, e você vai fazer a sua alocação, né? Então, eu acho que investidora de verdade foi no momento que eu comecei a trabalhar no mercado, ali em 2012, ainda como estagiária, né? Então, aquele dinheirinho curtinho, no final do mês você fala, bom, o que eu faço com essa grana, né? Então, você vai evoluindo. E, obviamente, tive muito contato com a estratégia de dividendos, praticamente só isso em casa. E quando fui trabalhar no mercado, eu fui, obviamente, desafiada a analisar outros setores que não necessariamente eu gostaria, enfim, mas para mim foi muito importante para a evolução profissional, né? Então, eu tinha o anjinho aqui do lado, né? O jacarezinho, dividendo, dividendo. Você tinha aqui desse lado, compra Magalu. E o analista tem esse desafio, né? De você sempre tem que trazer uma novidade. Você tem que trocar, fazer uma oxigenação de carteira vez ou outra, senão o seu cliente começa a reclamar. Pô, não tô trabalhando, é sempre a mesma ação aqui, o negócio não sobe, né? Quero outra oportunidade. Então, para a evolução profissional, para mim foi muito importante ter tido que me desafiar e analisar outros setores, e, enfim, outras classes de ativos também, né? E fazer umas cagadas, obviamente, no meio do caminho, né? Quem nunca? Então, você tá ali naquele ambiente de mesa, pô, e eu trabalhava com muita gente experiente, né? Tudo cabelo branco, enfim, a Elite era uma corretora bem tradicional. Uhum. Então, você, assim, bebia direto da fonte, era um MBA por dia e tal. E claro que, às vezes, com excesso de informação, você tem uma certa dificuldade de filtrar ali o que é, sabe, exaltação no momento de mercado, o que é, de fato, sinal, né? Distinguir sinal de ruído. E aí, foi justamente, acho que foi 2017 que teve carne fraca. Foi por aí, né? Foi por aí. Enfim, montei uma posição em BRF. Cara, não, o papel caiu dos R$ 40, 35. Não, agora é o momento, tal. Falei, quer saber? É um dos poucos setores que eu não tô impedida. Fui lá, montei uma posiçãozinha. Ela era grande, mas pra mim na época era relevante. E aí foi assim, uma sucessão de... Nossa, que momento difícil pro setor, né? Então, Wesley Day, depois carne fraca. E o papel caindo. E eu fazendo preço médio. Preço médio é Médio. maravilhoso. Aí, quando chegou no momento que eu falei, cara, ou eu arranco esse band-aid logo e assumo que eu cometi um erro, porque eu tô comprando só pra fazer o preço médio, mas assim, eu nem gosto do setor, sabe? Eu só comprei ali porque, pô, achei que já tinha caído demais, sabe? Você cai nessas falácias mesmo sendo alguém de mercado. E aí, acabei arrancando o band-aid, tirei da carteira e foi a melhor decisão possível, né? Realmente, assim, pô, segue a sua estratégia, que é devagar e sempre, né? Às vezes, quando a gente se desvia do caminho e tenta dar essas porradas, é quando as maiores decepções acontecem, né? Então, fui, como é que eu vou dizer assim? O mercado foi testando a minha fé na estratégia e todas as vezes que eu passava, eu cometia um erro, eu chegava à mesma conclusão. Cara, meu pai tem razão. O caminho é esse daqui. Para de tentar inventar a roda, né? Que a gente tava brincando no começo, né? Nos bastidores. A gente, quando faz economia, cara, se forma achando que é Deus. Aí você tira o CNP e você tem certeza absoluta que você tem o poder de prever o futuro com muita certeza, né? E aí você chega na realidade e vê que é um pouquinho diferente, né? É muito louco isso, porque só sentindo na pele pra aprender, né? Acho só que muita sentindo gente na vai pele. ouvir isso aqui e não vai conseguir absorver tão bem quanto perder na pele. Por isso que eu ouço tanta gente falar, pô, mas
fulano tá falando aquilo lá na internet, e aí a pessoa vai, segue, perde um dinheirão. Assim, às vezes é um bom laboratório para essa pessoa aprender o que não fazer. O mercado financeiro tem um pouco dessa coisa que você paga para aprender na pele. Então, que você pague pouco, pelo menos, que você perca no começo, né? Quando você ainda tem menos dinheiro que... Menos dinheiro e mais tempo, né? Para reverter a situação. Você contou esse caso, eu lembrei nessa época, mais ou menos, a gente tinha uma carteira recomendada lá na Infomoney e acho que foi 18, que foi quando a Sanepar teve a revisão tarifária, que foi, assim, totalmente atrapalhada. Era uma posição pequena na carteira, mas todo dia eu olhava para ela. E todo dia, assim, eu tinha 95% da carteira em outras ações, 5% na Sanepar. E eu percebi que eu gastava metade do meu tempo olhando a Sanepar, analisando a Sanepar, conversando sobre a Sanepar para saber se eu vendia, se eu comprava. Eu falei, peraí, é aquela coisa de... Eu tenho 95% aqui que eu poderia estar me dedicando mais ou fazendo alguma coisa. Quando eu arranquei, foi um tira alívio. Um peso das costas, né? Porque eu percebi que eu já estava pelos motivos errados no investimento, né? Exato. É aquela coisa que... Pô, eu quero ganhar dinheiro, eu quero estar certo, né? Porque às vezes é isso, você fica aumentando a posição para querer provar que você estava certo e quando subir... Enfim, tem um MBA de finanças comportamentais em cada perda. E assim, a perda ela dói muito mais do que o ganho, né? O ganho é legal, você tem ali um ganho marginal ali, né? De felicidade e tal, mas é muito momentâneo, né? Agora a perda, você fica remoendo, cara, você fala, puta, por que eu não vendi antes, cara? E geralmente não é a história que a gente gosta de contar no bar, né? Pois é. Mas depois que recupera, fica mais fácil contar. Mas como é que voltando para carteira pessoal, como é que é dividida a sua carteira hoje? A minha carteira... E como ela evoluiu, né, nesse tempo? Legal. Então, de evolução, né? Acho que de novo, o mercado foi testando a minha fé na estratégia e toda vez que eu errava, eu comprovava que eu tinha que seguir essa estratégia, né? Que é muito simples, mas não é simplória, né? Não é fácil de você seguir essa trajetória, porque, de novo, você vai ter várias outras classes de ativos e outros tipos de investimento que vão parecer... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E é difícil você se manter consistente, né? Num mercado como esse, mas... basta você se lembrar da equação mais importante que você aprende na escola, que é a de valor futuro, né? Então, o valor futuro, ele depende... É o valor presente ali, mais o N do exponencial ali, que é a única variável exponencial, né? Que é o tempo. Então, o juro composto, ele ensina muito. É ver a grama crescer, né? É um negócio lento, né? Então, a gente não tá... Quanto mais cedo você perceber que a Bolsa de Valores não é um negócio de você fazer dinheiro para amanhã, mais rápido você vai se conformar de que essa estratégia tem grandes chances de ser vencedora, né? Que é o devagar e sempre, né? Então, a maneira de você ir mais rápido é indo devagar. Então, me conscientizei disso e, cara, sigo muito fielmente a estratégia, né? Falando de alocação, isso vai mudando conforme momentos de mercado, enfim. Mas nem considero reserva de emergência, investimento. Tá lá, tá na renda fixa e... Tento deixar pelo menos ali uns 6 meses de custo fixo para qualquer eventual emergência, né? Mas falando de alocação, hoje tô com muito mais caixa do que eu gostaria, uns 15% de caixa na carteira. E o restante do que está alocado, esses 85% restantes, estão 100% em ações no Brasil. Divididos respectivamente, também numa alocação que está longe do que eu considero... ideal para o meu gosto, né? Eu gosto de manter sempre 80-20, 80% previdenciário, que são as empresas lá boas pagadoras de dividendo, perenidade, enfim, e 20% de oportunidades, que são empresas que talvez estejam passando por um momento mais difícil, um turnaround, ou empresas que ainda vão se tornar grandes pagadoras, têm potencial de se tornarem grandes pagadoras de dividendo no futuro. Gosto de manter o 80-20, mas por conta de conjunturas de mercado e oportunidades que a gente viu de aporte agora nesse último ano, eu tô num 60-40. Tô um pouco desbalanceada nesse sentido, mas não me preocupa muito porque essa concentração, enfim, ela vai mudando conforme os preços, enfim, conforme o mercado vai dando oportunidade, né? Então, eu costumo rebalancear com novas compras. Dificilmente a gente faz uma grande troca ou... sei lá, a alocação do ativo chegou num limite, aí eu vou vender para comprar outra coisa. É muito raro, muito raro. E essas novas compras vêm do dinheiro gerado
pelo negócio que você tem na AGF. Claro, Então, entrou dinheiro... de fluxo de salário e dividendos do negócio, né? E dos próprios dividendos dos investimentos. Então, né? assim, provavelmente essa alocação deve ir mais pro lado previdência do que pro lado oportunidade nas próximas... Sim, a tendência é que sim, né? E aí, quando você olha um pouco do que aconteceu com o Ibovespa, né? Apesar da gente estar falando há uns 2 anos que tá barato, o Ibovespa ele é um índice um pouquinho ingrato de você analisar, né? Porque você tem uma grande concentração ali, vai, Itaú, Petro, Vale, né? E o que andou em 2023? Basicamente, Banco do Brasil e Petro, né? Você tem algumas coisas de energia que também andaram, né? Setor de seguros andou até que relativamente bem. Saneamento aí puxado por Sabesp, né? Mas já tem um peso um pouquinho menor no índice. Então, sobraram algumas coisas ali para aportar de oportunidade, né? Alguns segmentos que ainda vão se beneficiar muito provavelmente com queda de taxa de juros, empresas um pouquinho mais alavancadas, né? Então, uma Cosan, por exemplo, que eu aportei bastante em 2023. Taurus, que sofreu bastante com a conjuntura doméstica, né? Um pouquinho mais desfavorável, não tão pró-armamentista, né? Como era o governo anterior. Então, cara, o mercado vai te dando as oportunidades, você tem que ter a coragem de apertar o botão no momento em que as coisas estão na sua cara, mas é muito difícil de você enxergar, né? Entendi. Então, esse aumento desse lado de oportunidade é porque... Exatamente. Seria muito mais porque essas teses ainda não se materializaram do que... Ficaram um pouco para trás, vamos dizer assim. Ainda não andaram. Então, é o momento que você tem que comprar, né? E aí acontece de vez em quando de dar uma desbalanceada na carteira, mas tô com bastante caixa. Então, a hora que as previdenciárias realizarem aí, o jacaré vai fechar a boca. Muito boa. Sobre estratégia simples, mas não simplória, eu lembrei tem aquela conversa do Buffett com acho que é o Jeff Bezos que pergunta pro Buffett, né? Pô, se a sua estratégia tão boa, né? É tão boa, por que as pessoas não seguem, né? E aí o Buffett fala, né? Ninguém quer ficar rico devagar. Exatamente. Exatamente. E é muito curioso a gente estar gravando isso, porque na semana passada foi ao ar, quer dizer, nessa semana que a gente tá gravando, foi ao ar semana passada um papo com o Frederico Von Tobel. Talvez tenha sido o convidado mais velho investor nato. Então, quem viu aquele episódio e gostou, já vai ter uma continuidade dessa aula aqui. Aliás, foi bem bacana esse papo. E agora, bom, você já deu a sua letra aqui da carteira e investimentos pessoais, assim, desde que você foi ficando mais velha, enfim, você ainda é muito nova, né? 29. Você tem 29 anos, já tem um imóvel próprio, acha que isso é uma boa, vai decidir isso mais pra frente, enfim, como é que a sua carteira, suas propriedades ex-investimentos, assim, você pensa nisso, você tem uma parte, não, isso aqui é mais para o futuro, isso aqui é para o presente, enfim, como é que você divide isso? Não, a minha prioridade ainda é a minha carteira previdenciária, então tudo que eu tenho praticamente de patrimônio tá alocado em bolsa e tenho ali uma parcela agora também em renda fixa, mas aguardando para fechar a boca em ações, né? Então, é difícil você dar uma receita que sirva para todo mundo, né? Desse tipo de coisa, comprar imóvel, não. Eu acho que alugar é uma recomendação que é válida, né? Mas ela é válida para uma parcela muito pequena da nossa população, né? Então, essa decisão ela é válida, cara, para quem tem o dinheiro para comprar à vista ou para dar uma grande entrada aí, né? Agora, pro restante, difícil você argumentar que isso possa ser um bom negócio, até porque o que a gente assistiu aí pós-pandemia, o que subiu de aluguel é absurdo, né? Mas, de novo, acho que depende muito da sua prioridade. Como a minha é fazer a minha carteira previdenciária, ter uma robustez de dividendo, para lá na frente eu ter um conforto maior para ter um imóvel, enfim. Então, atualmente eu prefiro alugar, né? Eu tenho pais idosos, gosto de estar presente, né? Então, fico me dividindo. Tem um AP que eu alugo aqui em Pinheiros, que é um ovinho, assim, é só para eu dormir mesmo, fica perto do escritório, perto de compromisso aqui na Faria Lima, enfim, perto de reunião. E durante o final de semana, vou para casa dos meus pais, que é na Zona Leste de São Paulo, que eles não saem de lá, adoram, é lá que eles nasceram, se criaram, então vão continuar por lá. Então, fico me dividindo aí nos cuidados com eles e nos compromissos por aqui. Então, por enquanto, eu tenho preferido alugar por uma questão de prioridade em criar minha carteira. Mas eu acho que daqui uns 5 anos, tenho a ideia de comprar um imóvel, sim. Tenho a ideia de comprar um imóvel. Tá. Não necessariamente a decisão mais inteligente, né, de investimento, mas, cara, quando... Tem assim, é um caleidoscópio de
de variáveis que você tem que olhar, né? Então, você tem o seu conforto, aquele sentimento de você querer ter a sua própria casa, decorar e fazer do jeito que você quiser, né? No alugado, você não tem essa disponibilidade, né? Então, hoje eu prezo muito por liberdade geográfica, mas daqui 5 anos, acho que não tanto, né? Querendo formar família. Então, acho que é um papo para daqui um pouquinho mais adiante. Quanto mais eu converso sobre esse assunto, mais eu percebo que a decisão de comprar um imóvel não é meramente financeira. Não né? É muito tem pessoal. Coisas. E até uma das entrevistas recentes do Market Makers foi com o Marcelo Ranucci. O cara tem uns 50 anos de mercado imobiliário, assim, atuando de todas as frentes possíveis. E aí eu falei, Ranucci, eu vou ter que fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, mas você talvez me xingue por isso, mas eu perguntei sobre imóvel e ele falou muito algo nessa linha, assim, não é uma decisão financeira. Aliás, a gente não pode financeirizar todas as decisões que a gente vai tomar. Limitar somente a isso, né? Então, assim, foi bem legal. Acho que um dia vale a pena, sei lá, fazer uma reunião dos 20 maiores influencers de finanças e falar sobre imóveis. Nossa, vai ter 21 opiniões diferentes. Então, mas é que faz muito parte da vida. E muito. A gente tá num momento de transição de expectativas, obrigações, de prioridades. Acho que isso... Mas você sabe que se eu estivesse num time, eu estaria no time do compre um imóvel. Uhum. Eu já entrei nesse time, né? Eu sou... Mas, enfim, é muito disso, né? Construir família, um lugar que você gosta, oportunidade também. Oportunidade, exatamente. Então, agora, indo um pouquinho mais rápido, só para... Porque você investe em ações. Então, vamos lá. Por que não outras classes de ativo? Não precisa entrar no detalhe de cada uma delas, mas é aquela coisa que você falou, fica aparecendo lá, piscando um monte de coisa. Agora é hora de fundo imobiliário, agora é hora de ações internacionais. Como você não tem ações internacionais? Enfim, por que ficar fiel nessa relação monogâmica aí com ações brasileiras? Deixar ela totalmente na carteira? Eu acho que, sem dúvida, tem uma coisa mais enviesada, foi assim que eu fui criada, enfim, mas tem muito uma coisa também de você compreender e ser fiel ao seu perfil. Né? Então, acho que uma das grandes vantagens do investidor pessoa física, que muitas vezes ele usa contra ele mesmo, é o fato de você ter liberdade de você poder alocar como você quiser. Diferentemente de um fundo que tem um mandato para seguir, quando o cotista resgata, você é obrigado a vender investimentos assim, no ápice da oportunidade. Então, você como investidor pessoa física, olha só que maravilha, você é seu próprio chefe, né? Então, compreender o seu perfil de investimento talvez seja uma das coisas mais importantes no momento que você vai alocar o seu capital, né? Entender as suas prioridades, em que momento você está das suas finanças pessoais, né? Então, por que só bolsa no Brasil? Pode ser que isso mude, mas eu acho que é muito por uma questão de entendimento, de assimetria entre risco e oportunidade. A gente vê, assim, grandes oportunidades aqui ainda no Brasil, né? Imagina, em um mundo em que você tem pouca assimetria informacional hoje, então, quer dizer, sai uma notícia, tá todo mundo lendo na mesma hora, né? Você ainda tem um país que cria gigantes oportunidades por, principalmente falas políticas, posicionamentos que são colocados num momento infeliz e que acabam reverberando em preços de ações maravilhosas que não tem nada a ver com esse assunto. Então, você tem muito ruído ainda que faz preço no Brasil, e isso pra gente é uma grande oportunidade, né? A gente tá num país que tem tudo pra fazer ainda, então a média aqui é muito baixa, né? Então, você fazer um pouquinho mais pra você se destacar é muito mais fácil que você ir pra um mercado muito mais maduro, como o americano, enfim, né? E por que não diversificar em outros ativos? Porque eu gosto daquilo que eu consigo ter o fluxo de caixa para eu conseguir prever, né? Então, a gente também estava falando nos bastidores, né, sobre criptomoedas, enfim, eu gosto muito do ativo como tecnologia, do que tem embarcado ali, de conceito, mas para colocar no meu portfólio, eu tenho um pouco de dúvida sobre ativos cujo valuation depende muito mais da loucura dos homens do que do fundamento. Então, aonde pode ir o Bitcoin? Sei lá, o céu é o limite, mas para cima e para baixo. Então, eu prefiro ficar em empresas, porque se no futuro criptomoedas for o mainstream, são as empresas as responsáveis, os veículos responsáveis pela distribuição dessa riqueza. E aí eu vou receber o meu dividendo em criptomoeda anyway. Então, eu não vejo um motivo de eu ter que ficar me preocupando muito com esse tipo de ativo no momento, mas gosto de ler sobre, assim, tem um posicionamento muito mais centrado que o meu pai, que é essa porcaria, não sei o quê. Não, eu acho que
entendendo muito bem de blockchain, enfim, você vê ali grandes vantagens no ativo, mas simplesmente não é pra mim. Uhum. Prefiro ficar ali na minha zona de competência, no que eu sei que eu sou boa, no que eu sei que eu entendo. E futuramente, quem sabe eu não recebo os meus dividendos aí em Bitcoin, né? Eu respondo essa pergunta sempre sobre criptomoeda de uma maneira bem simples, assim, exatamente essa questão do quanto que vale, É. não faço a menor ideia de onde isso pode chegar, muito difícil tangibilizar, mas pensando numa alocação de carteira, eu entrei no time aí do 1 a 2% de cripto na carteira, meramente para melhorar o meu balanceamento de risco-retorno, porque ali é o capital que, pô, se subir pra caramba, como subiu recentemente, eu não vou lá estourar champanhe de alegria, porque não vou virar um novo milionário da cripto, né? Mas se cair também, eu não vou sofrer ali. Mas ele ajuda a dar um balanço ali para uma parcela que eu já tinha ali numa renda fixa ali. Eu basicamente dou uma apimentada ali nessa parte do portfólio. Lu, para acabar, futuro. São duas perguntas em uma, né? Primeiro, futuro. O que você já fez, né? Investidora, participa de conselho, influenciadora, não tem como dizer, somando suas redes e da GF, 1,5 milhão de pessoas que seguem vocês no Instagram, e empreendedora, né? Como é que você acha que você vai estar, né, você tem uma trajetória tão recente no mercado, mas onde você acha que você vai estar, sei lá, nos próximos 5, 10 anos? Nossa. E outra pergunta eu faço depois. Difícil fazer essa projeção, né? Mas eu me vejo muito formando uma família, né? E aí vem, nossa, o desafio, né? Porque pro meu pai foi fácil esconder, né? Agora pra mim, eu não vou ter mais essa vantagem, né? Excluir o Instagram e tudo, né? O que eu faço? Então, enfim, assim, acho que a mulher quando vai estar nessa iminência de fazer 30 anos, né? Tem vários questionamentos, assim, fundamentais, né? O fato de você ter ali pouco tempo para decidir se você quer ter filho ou não, para onde você vai com a sua carreira, o que você construiu, né? Então eu tô nesse momento me questionando agora para onde vou, o que eu quero fazer. Mas eu acho que formar família aí pros próximos 5 anos, sem dúvida, é o que eu me vejo fazendo. Não tem propósito melhor, né? Pô, maravilha, que legal. E para fechar, nessas compras aí que você fez, só para aquela que, pô, essa aqui entrou com carinho na carteira, essa aqui eu tô olhando com bons olhos, até principalmente nessa parte ali da oportunidade, o que foi uma ação ali que você fala, meu, não é possível que isso aqui ainda não começou a andar. Tem duas que foram, que eu aportei bastante, Taurus e Cosan, mas eu acho que, tirando um pouquinho, Taurus que é um pouquinho, talvez seja muito polêmica, mas acho que Cosan, cara, tem fundamentos tão fortes. Assim, o negócio de holding basicamente é um business de você alocar bem o seu capital, né? Uhum. E os caras são, assim, historicamente entregaram muito retorno pro acionista, né? Sim. Então, o que fizeram com Rumo, o que fizeram com Move, Compass, na minha opinião, assim, as joias do rei estão ali, sabe? Então, tem muitos negócios bons e replicáveis. E acho que o mercado, às vezes, precisa dar um pouquinho do benefício da dúvida, né? Lá atrás também não deram, e assim, a empresa acabou se provando, então acho que Cosan é uma que agora, principalmente com trajetória de taxa de juros caindo, né, a gente acredita que atingiu o seu pico de alavancagem agora, então tá numa trajetória de desalavancagem, assim, tem grande potencial de no futuro ser uma boa distribuidora de dividendos, né, então, imagina, o pessoal já fica impressionado que o Barsi recebeu agora em 2023 o equivalente a 1 milhão e pouco por dia, né. Uhum. A Cosan recebeu 3,9 bilhões de dividendos em 2023. Então, acho que tem muita coisa de alinhamento de valores também do que a empresa faz, nas atividades que ela investe, né? De perenidade de cada um dos seus negócios e replicabilidade, que eu acho que Cosan é uma tese bem importante aí da carteira de oportunidades. Pô, legal. Essa aqui, surpreendente, gostei, porque ela tá meio que no radar ali, né? Não é uma empresa tão desconhecida, mas de fato o pessoal tem colocado meio em xeque. Acho que principalmente os movimentos Acho que muito pelo movimento recente com a Vale, exatamente. Talvez, assim, por mais que eles tenham dado a transparência, né? Difícil você entender como é que isso vai se desenrolar, traz muitos efeitos não recorrentes no balanço, né? Muita sujeira ali. Mas eu acho que, enfim, com esse fluxo forte, inclusive a Vale ultrapassou a Compass em maior pagadora de dividendos dentro do portfólio, né? Então, acho que
é um case que vai acabar se pagando sozinho aí nos próximos anos. Legal, gostei. Bom, Luiz e Barsi, muito obrigado por participar do Como Invest. Prazer foi meu. Prazer. Me convidem sempre que eu Não, venho. vou agora nessa casa que eu não devo sair. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha, se inscreve no canal do Market Makers e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Como Invest. Tchau.